Noticiário do Gigante da Colina, Breno Monsef. Vamos lá, hoje já a finalização da preparação para o jogo de amanhã contra o Bragantino, nessa maratona inicial de Campeonato Brasileiro. A tendência é de repetição do time, mas a gente vai acompanhar ao longo do dia pela questão do Gary Medel. E o Medel ontem, ele viajou para o Chile para acompanhar a mãe, que está com problema de saúde por lá, e aí tá tendo até um desencontro de informações, né? Se ele volta ou não volta, há essa expectativa já do retorno do Medel para saber se ele vai estar à disposição para o jogo de amanhã ou não. Caso ele não jogue, a tendência é que o Maicon possa herdar essa vaga na zaga Cruz Maltina. Sobre o Hugo Moura, chegou ontem à noite ao Rio e já falou como jogador do Vasco. Vamos ouvir o volante Hugo Moura nessa chegada ao Rio de Janeiro. Quero agradecer a Deus por ele estar me dando essa oportunidade de estar vindo para um grande clube aqui do Rio de Janeiro. Muito feliz, minha família está feliz, é isso que importa para eu chegar dentro de campo e dar o meu melhor. Tenho certeza que a torcida, o clube, os jogadores estão emotivos. Sei que vai ser um ano importante para todos nós, eu estou aqui para ajudar, vou dar meu máximo aqui no clube, podemos fazer uma excelente temporada e dar alegria para os nossos torcedores. Então tá aí o Hugo Moura, contrato dele com o Vasco de 3 temporadas, aproximadamente 10 milhões de reais. Aí varia, né, na conversão por conta do pareamento ao dólar. Então a gente vai acabar variando aí sempre nessa 2 milhões de dólares, né? É o contrato aí do Hugo Moura ao Atlético Paranaense e ao Flamengo, que vão dividir, né? Ele estava no Atlético Paranaense, mas Flamengo e Furacão, cada um detinham 50% dos direitos econômicos. O Vasco está comprando o Hugo Moura, jogador de 26 anos de idade. Essas as informações do Vasco. Eu acho que vai ajudar, cara. Eu acho que tem algum tipo de utilidade. Assim, eu entendo que tem torcedor que estava esperando a chegada de um craque para a posição, só que a gente está trabalhando dentro de uma janela nacional, onde você tem uma restrição muito maior. Tem volante bom espalhado por aí? Tem. Aí você não vai conseguir contratar. Pô, o Vasco queria o Marlon Freitas, o Botafogo não quis vender. O Vasco pode tentar um outro volante titular num clube brasileiro, mas os clubes não vão simplesmente vender. Então, assim, você vai ter que buscar um cara que tá meio que encostado, mas que tem um bom potencial, um bom recorte recente na carreira. E na ausência do Jair é um reforço importante, né? Eu acho que o Hugo, ele é esse recorte de jogador. É um cara que vai saber fazer primeiro, segundo volante. Eu acho mais qualificado que o Zé Gabriel, acho tecnicamente acima. De repente um cara pra chegar a tomar conta da posição ou pra disputar ali com esforço, que jogou bem nessa função no jogo do último fim de semana. Enfim, acho que ajuda, né? Considerando que é uma janela nacional, acho que foi uma boa solução. Bom, Vasco dentro desse Campeonato Brasileiro, né? Passou um sufoco danado ano passado, naquele jogo contra o Bragantino, que foi o jogo crucial pro Vasco permanecer na primeira divisão, em São Januário. Esse ano o Vasco, ano passado estreou com uma vitória sobre o Atlético Mineiro, ainda era o Maurício Barbieri o técnico. Esse ano o Rick estreia com uma vitória sobre o Grêmio em São Januário. Como é que você tá vendo o futuro do Vasco em 2024? Você acha que o Vasco pode sonhar com coisas grandes, tem que pensar em se manter na Série A? Cara, eu acho que tem que esperar um pouco pra ver, né, Bruno? Porque tem uma rodada só, né? Acho que tem que... Cara, é bom você falar isso. Depois dessa primeira rodada, a gente teve ontem por aqui que o Botafogo vai brigar pra não cair. É muito cedo ainda, gente, pra fazer previsão pra qualquer lado da tabela. Tudo, cara. Porra, tá todo mundo ali embolado, todo mundo que ganhou tá lá em primeiro. Obviamente que tem uma coisa, porque quem foi mais gol, aí fica em primeiro, mas cara, tá uma rodada só, mas eu digo nem pela rodada, pelo que você vem acompanhando do Vasco, no noticiário do Vasco. O time foi muito questionado em jogos recentes pelo Campeonato Carioca, né? Inclusive foi eliminado pelo Nova Iguaçu. Você acha que o torcedor do Vasco ele precisa ficar em alerta ou de repente o Campeonato Carioca é um capítulo à parte que não dá pra... eu acho que dá pra chegar. Não sei se vai chegar no G4, mas eu acho que... Você acha que não vai ficar naquele sufoco do ano passado, não? Acho que não, espero até que não, cara. E você acha que contra rebaixamento nem Vasco nem Botafogo vão brigar? Talvez até possa acontecer de ficar lá embaixo, mas
Não sei, cara. É muito Tem que cedo. aguardar, né? Eu acho, é muito cedo pra falar ainda. Falei sobre a situação do Medel. O Medel que ele viajou nessa semana pro Chile por conta de um problema de saúde da mãe dele. E aí ele tá com a mãe nesse momento. E até houve uns encontros de informações, porque alguns colegas deram que o Medel voltaria hoje, mas até a informação que eu tinha é que ele, inclusive, seria liberado no jogo de amanhã, né? Já que ele não participou dos treinos, e aí para ele ficar um pouco mais tranquilo com a família por lá, nesse momento pessoal, delicado, que é essa questão de saúde da mãe do Medel. Então ele tá pelo Chile, deve retornar ao Brasil apenas amanhã, e aí não volta para jogar contra o Bragantino na quarta-feira, no caso amanhã, né? Lá em Bragança Paulista. Então amanhã é o desfalque do Medel. O João Vitor deve herdar essa vaga como titular na zaga do Vasco da Gama, tá? Então, essa única mudança que deve acontecer, inclusive no time de amanhã, que enfrenta o Bragantino fora de casa, lá no Nabi Abichedi. E aí uma outra informação sobre o Hugo Moura, que ontem à noite desembarcou no Rio, e o Vasco trabalhando para tê-lo à disposição no fim de semana. Não só pela regularização, tá? No bid da CBF, não. Mas também pela questão física, para saber como ele tá. Enfim, ele estava jogando, mesmo não sendo titular absoluto lá no Atlético Paranaense, ele vem com um certo ritmo de jogo. Mas também tem adaptação, né? Um novo time, e agora ele tá voltando ao Rio de Janeiro. Então, nesse ponto, a adaptação, o Vasco considera que não vai ser algo tão exigido, né, do Hugo Moura. Então ele vai estar no espaço que ele já conhece, o Rio de Janeiro, mas é claro, tem que se adaptar a um novo clube. Do Hugo Moura, cara, a adaptação é fácil, o cara já jogou tanto tempo aqui no Rio de Janeiro, né, cria da base do Flamengo, então não tem nem o que discutir com relação a isso. Agora, tem um fato, ele não vinha jogando com regularidade. Ele não era titular, ele só fez 3 partidas completas, eu tô olhando aqui o histórico, 4 na verdade, 4 partidas completas na temporada. Os demais jogos, ou ele entrou no segundo tempo, ou ele começou jogando e saiu. Ele não era um jogador aproveitado com frequência. Então não tem por que você forçar essa entrada dele no time, nem sei se ele vai ser titular. Nesse momento, o Matheus Cocão tá cheio de confiança, não tem nenhum motivo para você tirar o Matheus Cocão do time. O Zé Gabriel volta amanhã, tá relacionado. E o Galdames e o Sforza têm características diferentes em relação ao Hugo. Então, o Hugo não tem espaço agora. Chega pra ir pro banco de reservas, e aí, de repente, se o meio não encaixar, ele pode passar a ser uma opção. Enquanto ao Medel, força, né? Que dê tudo certo, que ele consiga resolver os problemas particulares e volte logo. Mas queria destacar o grande jogo do João Vitor. O Medel sai, não sei se por lesão, ou por opção do Ramon Dias no jogo contra o Grêmio. O João Vitor entra, vai muito bem. E aí, no final do jogo, o Rojas entra. Todo mundo esperava que o Rojas fosse fazer a lateral direita e o João Vitor permanecesse na zaga. Mas o João Vitor ocupa o lado direito e o Rojas joga de zagueiro e o João Vitor continua jogando muita bola. Então, entendo que essa contratação ainda vai dar frutos pro Vasco. Se o Medel não puder jogar, o Vasco tá bem servido.